começarmos a visitar essa nova forma. Uma das coisas que atormenta o ser humano através dos séculos é justificar, por exemplo, a existência de Deus. Nós temos que desfazer qualquer ideia contrária a esse princípio, pela razão de que, em consciência plena, em razão absoluta, essa força existe. Se essa força una, identificada como Deus, mas que na realidade é a síntese, ela não tivesse consciência, não tivesse onisciência, nós não teríamos nenhuma possibilidade de existir, como nenhum mundo e nenhum universo existiria. Porquanto ela produziu em espaços tudo aquilo o que automaticamente começava a cintilar na sua própria estrutura, fosse ela qual fosse, seja ela qual seja. Deus não é uma pessoa, é um contexto de energia. Deus é infinito. Deus é o equilíbrio, é a razão praticamente definida num processo constante de criação. A expansão do seu próprio eu é para ele uma razão a mais para poder observar, para verificar até que ponto ele está se consistindo. Porque o crescimento nosso, o desenvolvimento de novos mundos, o crescimento de novos universos, acrescentam a ele formas de pensamento e de energia que cada vez mais vão dando qualidade a ele em produzir, em conduzir. Agora, aquilo que ele fez, aquilo que ele já criou há milhões, há bilhões e bilhões e bilhões de séculos atrás, ele não relegou a esquecimento, porquanto a consciência, a onisciência que ele possui é perfeita com relação à primeira coisa que nessa expressão de sentimento dele cintilou, como a última que esteja cintilando agora. Tanto uma como a outra se distanciam em distâncias tão infinitas e tão fabulosas que poderíamos até imaginar que já aquilo que iniciou estivesse perdido no espaço e no tempo. Mas não. Ele é o próprio espaço. Ele é o próprio tempo. E sendo espaço e tempo, ele se reserva dentro dessa condensação de energia no sentido do seu próprio equilíbrio. Porquanto para ele, nada deve ser destruído. Porquanto se ele o fizesse, ele iria se destruir a si próprio. Então, nesta contextura, nós recebemos a palavra de Deus através de uma série de patamares, porque a ressonância da ordem, ela vai se colocando de conformidade à necessidade daqueles que precisam ouvi-la ou compreendê-la. Vejam o que eu falei a respeito dos senhores dos rostos resplandecentes. São andrógenos, são seres aquilatados dessa sabedoria supremamente diáfana. Mas, abaixo desses senhores de rostos resplandecentes, existem outros conselhos, os supremos conselhos, de envergadura tão fantástica que poderíamos nós, com o nosso vago conhecimento e com a nossa forma de raciocínio, identificá-los como se fosse o próprio Deus. Mas a realidade não é. Tivemos um avatar, Jesus Cristo, especificamente. Jesus Cristo foi originado através de uma forma de sentimento que cintilou dentro da síntese
E esse sentimento foi se transmutando através de círculos e mais círculos e abrangendo universos e mais universos e mundos e mais mundos. Da mesma forma que você, sentindo uma coceira nesta região do pé, você vai automaticamente lá e coça. Se lhe dói esta região, você vai e coloca o medicamento. Se a dor é interna, você procura tomar um remédio que vá beneficiar, não simplesmente cuidar do efeito, mas a causa. Então a coceira aqui, proveniente, está ligada a vários pontos outros no nosso organismo. A síntese age dessa forma. Ela envia para os universos toda a qualidade, digamos, de dinâmica que ela própria tem, no sentido de que, para uma menor explicação, eu trazer o assunto a uma forma mais compreensível a vocês, nós estamos aqui e de repente sentimos essa coceirinha nesta região. Ao mesmo tempo dói o nosso dedo, estala. Então, vejam, esses são os reflexos. Estamos cuidando do nosso organismo, procurando trabalhá-lo na melhor forma possível. As interpretações, a princípio, foram tomadas pelos homens chamados sábios de uma maneira extasiante. Por quê? Porque a eles foram concedidos conhecimentos que ultrapassavam a própria razão de ser de cada um dos seres viventes. E eles próprios, tão evoluídos ou tão crescidos mediante os que demais existiam, acharam soluções para problemas que nunca lhes haviam passado pela cabeça. Nós temos homens que foram portentosos no decorrer da nossa história da Terra. Nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés não subiu ao monte e não disse ele que conversou com Deus. Realmente ele conversou com a expressão advinda da síntese, através de vários processos que foram altamente modulados e de uma certa forma inseridos no contexto da compreensão, que ele pode dizer e pôde dizer que falou com Deus realmente. Nós podemos sentir esse Deus na integridade das nossas energias. Então vejam, Jesus Cristo veio à Terra, cintilou a vontade na síntese e a síntese o que fez? Ela seguiu todas as coordenadas perfeitas até chegar ao sistema solar. E o sistema solar identificava-se numa determinada região em que estava praticamente uma estrela, e junto a essa estrela estava a Terra. E na Terra, integrando-se mais a vontade e a expressão, a ordem advinda da síntese, começaram a haver as mutações suficientes para que aquilo se incorporasse à temática de vida desenvolvida por uma civilização que rastejava como um mundo de micróbios ou como um mundo de larvas na superfície. E assim, houve uma das fêmeas que recebeu essa força, essa energia. E aí originou-se Jesus Cristo. Apareceram os anjos. Os anjos, não confundam, não são seres como nós os imaginamos ao redor de Deus. Os anjos são todos aqueles seres criados pela vontade de Deus, assimilados à forma ambiental do corpo chamado Terra, e que hierarquicamente se compõem em escadarias, ou em escalas, ou em patamares, aquilo o que coordena a vida no sistema solar, que é o Supremo Conselho Cósmico. Esse Supremo Conselho Cósmico cuida do nosso sistema solar e cuida também de outros sistemas solares. Mas estamos falando desse que nos rege.
Jesus Cristo veio. Refletia nele um grau de pureza e de alta sensibilidade que extrapolava todo o conhecimento da época. Por essa razão, ele se dizia em consciência tudo aquilo o que nós conhecemos com relação ao fato de Deus ser o Pai dele. O reino de meu Pai o disse, meu Pai o fez, meu Pai o quer, e assim por diante. Então, esta razão é que veio dar qualidade a ele de se tornar um avatar, porque ele sentia, na humilicência que lhe foi concedida, a razão do cintilar que veio da fonte. Ele não se desligava em nenhum instante como nunca se desligou. Dizem que ao ser sacrificado na cruz, ele teve um lampejo que falou: Pai, por que me abandonaste? Muito natural que ele dissesse isso, porque ele reservava nele a eternidade, se sabia eterno. Ele não falou num abandono que ele tivesse sido largado na terra para morrer. Não. É porque naquele instante em que ele sofreu o grande êxtase de uma passagem na terra que ele nunca havia sentido, que seria para ele uma grande experiência, aquilo que nós sabemos que foi a morte do corpo, ele tivesse o êxtase e a consciência da plenitude e da eternidade do Espírito no decorrer da chamada ressurreição. Mas com maior autenticidade, porquanto ele não duvidando, ele precisou viver aquilo para compreender a razão da morte como era sentida pelo ser humano. E Deus deixou de falar ou de cintilar, porque esperava dele, com todo o livre-arbítrio, que ele pudesse se desenvolver a ponto de passar por aquilo que passou. Quando teve a sua ressurreição, ele em corpo se distinguiu, e isto configura que a estrutura molecular dele não foi destruída, como realmente não foi. E Jesus Cristo se recolheu. Voltou à origem? Não. Ele se religou à origem e ficou em um determinado lugar para um instante do seu retorno. Porquanto foi concedido a ele reger e conduzir o corpo terra através de um processo de evolução em que os seres tivessem a capacidade de chegar a um alto grau de discernimento para poderem compreender todas as coisas que estão acima dessa variação enorme de sentimentos humanos. O que é o sentimento humano comparado à vontade do Criador? O sentimento humano nada mais é do que uma vaidade adquirida, uma vaidade em que o ser humano se coloca como aquele que quer, que pode obter, pode conquistar. Mas nada se obtém, nada se conquista, se não houver um determinado nível de consciência interna. É preciso que haja subsistência, qualidade interior do ser humano para poder determinar com simplicidade alguma coisa e obtê-la. A vaidade é um produto do nosso mundo. E pela vaidade nós conseguimos as coisas. Vocês já notaram quantos males foram criados e são criados através desse desejo desmesurado do ser humano, em querer possuir, em querer ter. Então, nós estamos praticamente às margens do abismo. Um Supremo Conselho Cósmico está regendo a evolução e a transmutação desta partícula atômica que é a Terra, para que ela não se desfigure e não possa traiçoar, ou ao mesmo tempo transgredir a compleição desse todo que é o Criador, a criação. É assim. Nós
fazemos parte integral dele. Como nós estamos agindo, nós espalhamos essa ação deletéria, essa ação destrutiva, essa ambição desmesurada para outros planos, outros planetas similares que estão vivendo os mesmos instantes que nós vivemos aqui. Vejam como é complexo entendermos toda esta gama de conhecimentos, levando-se em conta que o ser humano ele usa da carcaça ou da matéria várias e várias vezes. Dele sai a essência, que é o espírito. Antes, a alma dá contexto ainda para que o espírito seja contrabalançado, porque se passasse o homem diretamente de corpo para espírito no mundo etéreo, seria terrível. Então é preciso que haja ainda a alma por um determinado tempo para que ele vá se ambientando a consistência do espírito. Quando adquire completamente a consciência do espírito, a alma é um resíduo, da mesma forma que é uma cabeça de fósforo depois de aceso. Aí, então, este espírito adquire a qualidade de observar tudo aquilo que ele tem pela frente e tudo aquilo que ele teve atrás. Então ele se assenhora em consciência plena ao seu indivisível uno, ou a sua partícula primordial, a sua verdadeira individualidade. Porque alguns espíritos se comunicam conosco, por exemplo, como a irmã Isabel, o irmão Temer, como foram no passado. Não que não tenham consciência do que eu acabei de dizer, tem, mas eles são obrigados a se manifestar assim, para que nós, seres humanos, possamos começar a aquilatar alguma coisa desse mundo espiritual e tudo isso seja avaliado. Porque o ser humano vive em avaliar as coisas, em ter comprovações das coisas. Nada o ser humano recebe se ele se detém em dúvidas. E quando eu falo receber, é em consentir dentro de nós aquilo como verdade. Então vejam, estamos à beira do advento. Esses espíritos, muito embora evoluídos ou não, eles estão ao redor do corpo chamado Terra. Por quê? Porque eles chegaram àquela determinação de evolução através das transmutações, ou seja, através do processo conhecido como morte. Porém, implica simplesmente um estado de coisas mediante a drástica noção de que vai haver isto. Da mesma forma que podemos dizer, olha, os que estão aqui na firma vão trabalhar agora até às 10 da noite, os que forem embora, então, isso não tem problema. Os que estão aqui vão trabalhar. Da mesma forma, isso, os espíritos estão aqui, todos, e os encarnados estão aqui. O que vai acontecer é que a consciência será muito grande nesse sentido de avaliar essa separação que há entre corpo e espírito, para que a razão da imortalidade seja primordial. E o homem perca a aversão a esse fator chamado morte. E o absorva com consciência como transformação para melhor. Vocês podem me perguntar, mas os espíritos, eles não têm escalas? Não existem os espíritos que estão no limbo? Não existem os espíritos inferiores? Existem. Eu estou falando dos espíritos que evoluíram, estão preparados para o evento, porque eles vão retornar depois e tomar a individualidade junto ao corpo terra. Agora, esses inferiores, eles estão em escala ainda se desenvolvendo. Aquilo que se desenvolver, será desenvolvido. O que não for desenvolvido, é o que estou dizendo, é a cabeça de fósforo. Então,
não serão destruídos, serão absorvidos. Da mesma forma que, ao fazermos um chamado, nós colocamos um coador para podermos ficar com o líquido e tomá-lo, enquanto que o resíduo fica em cima. Esse resíduo será levado e colocado no chamado caldo cósmico, é um caldo laboratorial. E esse caldo será, então, estudado e desenvolvido com grande capacidade por esses seres gigantescos que darão qualidade habitacional no outro corpo, similar ao da Terra, onde ele irá se desenvolver e tudo atingir o seu grau de progresso através do cintilar da síntese que estará sabendo lá. Da mesma forma que nós sabemos que a nossa unha está crescida e precisamos cortá-la, apará-la, porque tirando isto aqui, o exagerado, as unhas ficarão normais e sadias. Então, a síntese, ela espera, ela não determina, vamos destruir, não. Ela espera que o próprio meio se decida, se resolva a se conduzir através dessa linha progressiva de autenticação de ordem individual. Nós, que pertencemos ao anel cósmico, somos seres que vivemos muitas e muitas existências. E todas essas existências nos deram qualidade de podermos nos aperceber, pelo menos uma pequena parcela, uma parte, daquilo que seria o fator religiosidade. Eu, quando falo religiosidade, eu não estou falando de religião, nem de crença. Seria a forma, digamos, ativa, pensante, de nós acreditarmos que, além daquilo que imaginamos, existem outras coisas mais, e criarmos uma atitude de respeito, uma atitude de consciência maior. Essas vidas todas nos deram, em densidade, vários conhecimentos. Vocês vejam que é fantástico o trabalho do Supremo Conselho Cósmico, e mais fantástico ainda é esse anel criado de espíritos evoluídos que deram condição a cada um de nós, através de imantações, para que nós nos encontrássemos e formássemos um grupo, e que esse grupo fosse se agregando cada vez mais. Vocês estão notando que nisto há uma similaridade da própria atitude, ou da própria razão de ser, da maneira dos acontecimentos entre síntese e as coisas criadas por ela. Então, nós estamos sendo unidos. Eu não disse aqui que eu não vou chamar todos. Por que eu não chamo a todos? Porque foi dado a um determinado grupo ter conhecimento disso. Estes irão crescer, os outros estão crescendo também. Mas cabe a vocês, por razões de ordem e de direito, ter esse conhecimento. E vocês poderem, com isso, realmente desenvolver uma qualidade maior que vai favorecer o anel cósmico. O anel cósmico é um potencial. Ele pulsa, ele lateja, ele vive. Ele respira. Ele é um organismo vivo. Ele é um ventre materno que abriga dentro dele aquilo que se chama síntese. E nós temos a felicidade de penetrar dentro desse ventre e conviver ali, naquela placenta, entende? Com todo aquele poder de vida pulsante e miraculoso que está, que é uma partícula mínima, mas de suma importância para o todo que é a síntese. Não podemos fugir dessa realidade. As nossas responsabilidades são enormes nesse sentido. Nós temos que averiguar fatos, nós temos que criar condições como estão sendo criadas agora, para termos esse grau de consciência, sem fanatismo, sem nada, mas para podermos avaliar, sem dúvida alguma, a grande realidade dessa chamada missão que nos foi confiada. Primeiro, é que apesar de sermos guarnecidos por uma gama de espíritos iluminados, de sermos guarnecidos por esses irmãos cósmicos,
cabe-nos com exclusividade o fato de nós nos resguardarmos e nos defendermos em todas as situações. A avaliação, ela é feita por aquilo que cresce da partícula para fora, no sentido de expansão, não só de ser, como de conhecer, como de viver, como de harmonizar. O mesmo procedimento que nós temos, os irmãos cósmicos têm. Essa individualidade, dentro do livre-arbítrio, nos dá o potencial de deuses que somos, porque temos obrigação perfeita de conduzirmos todas as coisas do anel com o maior rigor possível e, ao mesmo tempo, alimentarmos uma ideia de que todos aqueles que se aproximarem de nós, seres como nós, eles irão receber essas emanações e os impulsos da síntese irão lançar cintilações e eles irão despertar. A razão da palavra perde muito como argumento de convencimento ou de colocação dos seres no caminho da luz e da verdade, como se diz. A eficiência dessa forma de cintilar da síntese é tão perfeita que o ser humano pode hoje não nos ouvir, não nos aceitar, mas o convívio conosco, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos, de repente, o despertar se faz da mesma forma que um grande centeio, um grande livro, guardado no sarcófago 3.000 ou 10.000 anos, ao ser colocado sob a luz solar e ser irrigado perfeitamente, de repente ele brota, cresce e dá novos planos. Bom, estamos chegando ao final desse nosso encontro hoje. Que É 1h certinho. Eu exatamente.